Fala rapaziada, seja bem-vindo mais uma vez à aula do professor Rafa e a gente vai seguir aquele bate-papo sobre a biologia celular. Estamos falando sobre os revestimentos que nós podemos encontrar nas células. Acabamos de conversar sobre membrana plasmática, glicocálix e agora a gente parte para conversar um pouco mais sobre a parede celular, especificamente das células vegetais. Tá precisando dessa informação? Tá sim, que eu sei. Chega junto depois da vinheta. Ok, meus queridos, vamos seguir aqui o nosso bate-papo, né? Olha só que legal, moçada, parede celular da célula vegetal. Como é que você vai ter aqui essa brincadeira? Primeiro de tudo, a gente vai dizer que ela é constituída principalmente de celulose, é o principal carboidrato que vai fazer parte da estrutura dessa parede, né? Inclusive torna essa parede rígida, traz proteção de uma série de maneiras diferentes, proteção mecânica, proteção osmótica. A gente com certeza vai mencionar todas essas funcionalidades ao longo do nosso bate-papo, né? Então, além da celulose, é possível que eu encontre outros componentes que também são carboidratos, são a hemicelulose, a milopectina. Todos esses componentes trazem mais rigidez, principalmente porque torna as fibras de celulose mais aderidas umas às outras. Quando a gente tem só celulose, as fibras elas ficam bem flácidas, desse jeito aqui. Mas quando você coloca no meio da brincadeira a hemicelulose, a milopectina, coloca um componente chamado suberina, lignina, isso torna essa parede ainda mais rígida e reduz, inclusive, essa flexibilidade que ela pode acabar apresentando, né? Então, a parede celular é facilmente vista no microscópio óptico, é uma estrutura bastante espessa, muito mais espessa, inclusive, do que a parede celular, a membrana plasmática. Então dá para ver tranquilinho no microscópio óptico, tá? Bastante espessa, resistente, tem uma boa rigidez e com um certo grau de elasticidade, pode acabar se deformando de acordo com a força que foi aplicada, né? A parede celular ela se apresenta inteiramente permeável, então ela não tem seletividade. Toda substância que pode atravessar a parede vai atravessar livremente, sem nenhum tipo de bloqueio, diferentemente da membrana plasmática, que já tem um certo nível de seletividade. A gente vai conversar melhor sobre isso nas próximas aulas, onde a gente vai discutir sobre o funcionamento da membrana plasmática. Por enquanto, estamos falando só de estrutura, né? Bom, seguindo viagem aqui, moçada, continuando o nosso bate-papo sobre a função ou as funções da parede celular vegetal, proteção mecânica, principalmente contra patógenos e micro-organismos, proteção osmótica, é aquela que mais gosta de aparecer nas provas e talvez a proteção mais importante em relação aos seres vivos. Na proteção osmótica, você tem que a parede celular evita a deformação da célula à medida que a água entra na célula vegetal. Olha que interessante isso aqui, gente. Se a gente pega uma célula animal que não tem parede celular e expõe ela a uma situação em que a água entre de uma forma muito intensa no seu citoplasma, é possível que o volume do citoplasma aumente demais, a membrana plasmática se deforma e em algum momento ela acaba estourando. Isso entra naquela discussão que a gente fez sobre a lei de Spencer há algum tempo atrás. Tá? Agora, quando tu pega uma célula vegetal, na mesma situação, mesmo que você esteja tendo a entrada de água de forma excessiva, perceba que o volume da célula fica mais ou menos constante, porque a parede celular exerce esse papel, né? Garantir que a célula não se deforme a ponto de romper a sua membrana. Essa talvez seja uma das funções mais importantes da parede celular para os seres vivos de uma forma geral. A origem da parede celular nos vegetais, moçada, ela surge após a divisão celular. O complexo de Golgi, né, uma organela citoplasmática, libera uma série de vesículas conhecidas como fragmoplastos. Esses fragmoplastos formam
uma membrana intermediária entre as duas células que acabaram de se originar. Essa membrana é conhecida como lamela média. Bom, e usando essa lamela média como um molde, você vai ter o depósito de celulose, que é formado, é um polissacarídeo, ele vai ser formado também pelo complexo de Golgi, e é aí que você vai ter a formação da nova parede celular. Só para a gente conseguir perceber melhor, olha só que legal isso aqui, ó, moçada. Isso aqui já foi um dia uma célula vegetal que se dividiu em duas, e logo após a divisão, o complexo de Golgi ele se fragmenta, né, forma vários fragmentinhos, são chamados de fragmoplastos. Esses fragmoplastos eles vão se reunir bem aqui, ó, e vão formar a lamela média, né? E em cima dessa lamela média vai acabar se depositando os carboidratos da parede celular. E aí você formou aqui, ó, parede celular entre as duas células, enfim, entre essas duas paredes você acaba encontrando ainda um resquício lá daquilo que um dia já foi a lamela média, né? Então, só para matar a dúvida aí de alguns alunos, de algumas questões que às vezes pedem a função e a origem da parede celular, né? Lembre-se que ela vem basicamente do complexo de Golgi, tá? Toda a parede celular apresenta plasmodesmos, que são falhas, ó. Eu vou pegar esse aqui para você, ó. O que eu estou mostrando aqui para nós? Eu estou mostrando detalhes aqui, ó, de uma lamela média, tá? Bem aqui, ó. Em volta dessa lamela média aqui, a gente já consegue ver um depósito de parede celular, tá? Em laranja, ó. Veja que a parede celular não é contínua, né? Veja que ela não é contínua, ela tem essas falhas aqui, ó. E essas falhas elas são importantes porque ela garante a possibilidade da comunicação entre duas células vizinhas. Porque se a parede celular fosse inteiriça, ela não permitiria a troca de substâncias e a comunicação entre duas células vegetais vizinhas. Então, plasmodesmos, inclusive, é uma característica encontrada exclusivamente em plantas, tá? É uma parada importante aí para esses vestibulares, tá? Mais uma imagem aqui mostrando a lamela média, mostrando a parede celular e os plasmodesmos, né? Os poros aqui da lamela média, tá? Seguindo o bate-papo, a gente menciona que a parede celular vegetal ela pode ser organizada de duas formas. Você tem a parede celular primária e a parede celular secundária. Claro que a gente volta para conversar melhor sobre isso nas aulas de botânica, né? Mas por enquanto a gente menciona aqui, ó, parede celular primária, ela vai ser, ela ocorre em células jovens, ela apresenta basicamente só a celulose, é fina e bastante flexível, né? Aqui a gente mostra detalhes sobre isso, né? Aqui uma parada bem simples, a célula e a parede celular primária que tem uma espessura bem pequena, né? Inclusive, toda vez que a gente encontrar uma estrutura vegetal que seja flexível, como os ramos, né, as folhas e tudo mais, a gente acaba mencionando que nessa estrutura as células vegetais têm parede celular primária, tá? Então vão estar presentes em tecidos meristemáticos, são tecidos jovens, mas qualquer tecido que a gente encontra essa flexibilidade nos vegetais vai ter lá a parede celular primária. Sobre a parede celular secundária, ela já vai ocorrer em tecidos mais especializados, né? Em tecidos adultos, vai apresentar celulose, mas apresenta também lignina, apresenta suberina, que são aqueles componentes que tornam essa celulose mais intimamente unidas entre si. É uma parede muito mais espessa e menos flexível. Então, toda estrutura vegetal que se apresentar menos flexível, como o tronco de uma árvore, por exemplo, que tem aquela estrutura bem rígida, provavelmente ali você vai estar observando um tecido formado por células que tem a parede celular secundária, né? Então, aqui a gente mostra as diferentes camadas da parede celular de uma célula, que é a lamela média, e para dentro a gente tem a parede celular primária, que é a primeira a ser formada, e depois as três outras camadas, S1, S2, S3, três camadas de parede celular, apresentando, isso aqui é muito legal, ó, as fibras de celulose dispostas em sentidos diferentes.
Então, a parede celular secundária, ela tem resistência não só em um sentido, mas ela tem resistência em vários eixos, o que torna essa estrutura muito eficiente no desempenho do seu papel, que é sustentação e proteção lá dessas estruturas vegetais. Tá? Então, de uma forma geral, vai estar presente nos tecidos adultos, mas lembrando que nem todo tecido adulto tem célula primária, tem tecido secundário. Você tem algumas células adultas que são bem flexíveis, tem outros que são bem rígidos. Esses tecidos adultos bem rígidos, eles são lá aqueles que têm parede celular secundária. Valeu, moçada? Então vamos ficando por aqui. Um bate-papozinho aí sobre os principais revestimentos das células que a gente pode encontrar na natureza. Um deles, parede celular. Tá resolvido aqui a nossa brincadeira. Daqui a pouco a gente vai voltar falando um pouco mais sobre as funções da membrana plasmática. Falou, moçada? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.